então essas plantinhas, mesmo essas plantinhas que as pessoas utilizam nas suas casas, né, para fazer um chazinho, alguma coisa, elas também estariam afetadas por esse processo de poluição, monóxido de carbono, etc., dentro das grandes cidades. Sim, se você retirar ela, por exemplo, de uma árvore perto da sua casa ou da rua, sim. Agora, você comprando a erva seca, você comprando e preparando, né, comprando num lugar especializado, sem problema. Agora, se a gente se referir a essa situação de você pegar na rua, aí com certeza esse não é o melhor medicamento, não é o melhor tipo de preparação. Ok? Muito bom. Voltando na questão do anis estrelado, é uma planta interessante também porque tem função galactagoga, que a gente chama, que ela estimula a produção e a secreção de leite. Então é interessante para as mamães aí que estão prestes a receber o seu bebê. E também ajuda em questão de cólicas infantis. Uma planta muito interessante para a gente ter em casa. Além disso, nós temos calêndula. A calêndula é uma planta de uso interno e externo, externamente pomada, óleo de calêndula, creme de calêndula para contusões, batidas, queimaduras de sol, porque é uma planta refrescante. Ela tem função anti-inflamatória e cicatrizante. Uma planta também muito interessante para a gente ter em casa. Que mais? Um outro exemplo é interessante a gente comentar sobre... Aliás, Juliana, nós falamos da calêndula no programa anterior, inclusive do uso da calêndula como tintura, né? Fazendo-se a tintura, preparando, tomando como gotas para uso interno, né? E o ideal para preparar a calêndula, elas são folhas. Flores. Então, é aquele processozinho, né? Ferve a água, joga nas flores. Isso, por infusão. Por infusão, tampa. Exatamente. Deixa lá uns 10, 15 minutos. Espera esfriar. E depois... E faz uso do chá. Essa é a maneira correta de nós prepararmos. Porque como ela é extremamente delicada, é uma flor linda, tem uma cor maravilhosa, alaranjada. E ela é bem delicada, então a forma correta de prepará-la é por infusão. Além disso, uma planta que eu acho muito interessante também é guaçatonga. Guaçatonga é uma planta que tem função antisséptica, ela tem função antifúngica, podemos fazer tratamentos para micose com guaçatonga e os últimos estudos têm demonstrado uma ação anti-úlcera muito potente. Então, além da espinheira santa, a gente tem um outro aliado aí para tratar úlceras e gastrites, que seria a guaçatonga. Guaçatonga. Uma outra planta que todo mundo tem em casa também e utiliza muito na forma de chás é a erva doce. É um outro exemplo de planta carminativa, que também atenua a formação de gases. Gostaria de comentar com vocês agora um diurético, né? Nós temos em plantas várias funções. E seria interessante também que a gente tivesse um diurético em casa suave, de uso que inclusive gestantes podem usar, que é o cabelo de milho. Lembra do milho quando a gente está limpando? Exatamente. É um diurético muito suave que inclusive gestantes podem fazer uso. Um outro exemplo é quebra-pedra, que é uma planta também muito conhecida, que é mato, dá em tudo que é lugar, né? Que é um diurético e é interessante porque a quebra-pedra ela consegue dissolver cálculos renais. Então, para pessoas que têm propensão ou que já têm, né? Então deve fazer muito uso dessa planta. Como preventivo e para ajudar. Ou em caso de já estar acometido, né? do problema. Também com tempo específico, porque ela é uma planta específica para Lembrando o que você disse no programa anterior também, não é, Juliana? Do uso contínuo de um mesmo medicamento, de um mesmo chá no caso, né? Isso deve ser, vamos dizer assim, controlado, né? 2 meses, 3 meses, não mais do que isso, porque senão os benefícios acabam virando malefícios. Isso é importante. É uma planta que é usada também para cistites e ela não deve ultrapassar a 2 meses, essa especificamente, porque a quebra-pedra, em alguns casos, ela pode alterar a glicemia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essas são algumas plantas que eu escolhi para comentar com vocês. Nós temos, obviamente, muitas. Essa alteração que você falou da glicemia, né, do quebra-pedra, para mais ou para menos? Pode aumentar a glicemia. Pode aumentar a glicemia. Pode. Então os diabéticos têm que tomar cuidado com quebra-pedra. Na posologia do quebra-pedra. Com certeza. Né? Ou a gente troca. Existem outras plantas, né? Claro. Aí a gente pode estar trocando. Justamente por isso, porque a gente tem plantas que não podem ser usadas por mais de 1 mês e meio a 2 meses. Aí a gente troca. Escolhe uma outra planta, vê a condição do paciente, se ele já tem doenças pré-existentes, né? Isso é importante. Se tem problemas circulatórios, se tem diabetes, porque existem plantas que sobrecarregam os rins. Então a gente precisa avaliar a situação geral do paciente e escolher a melhor planta para ele. Juliana, de uma maneira geral, isso acho que no mundo, não é? As pessoas
de tempos em tempos, elegem um produto que se torna uma panaceia. Não é? Esse é o produto que vai resolver todos os meus problemas, vai solucionar tudo o que eu vinha buscando e até agora não encontrei. E assim se passou. No Brasil nós temos lembrança, pelo menos ainda do passado, né, do ipê roxo, recentemente da ginkgo biloba, não é? É a panaceia, né? Muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho do caso da ginkgo biloba, do maracujá e da cascará sagrada. Essas 3 plantas. E se tiver alguma outra que você acha que seja importante e oportuno nós comentarmos, mas destas 3, gostaria que você tecesse alguns comentários em torno delas. A respeito de contraindicações, você gostaria? De contraindicações, de benefícios e das pessoas tomarem isto como panaceia, ou seja, vou tomar ginkgo biloba o resto da vida. Certo. Né? Vou tomar suco de maracujá ou chá de maracujá para sempre, para dormir, eu tenho problemas de dormir, então eu vou tomar chá de maracujá forever, né? Para o resto da vida. E assim sucessivamente. A mesma coisa a cascará sagrada, que eu acho que é um produto importante aí no organismo. Né? Você é a doutora nisso, não eu aqui. Essa é uma questão interessante. Eu acho muito importante esclarecer, né? Em primeiro lugar, o que será que é panaceia, né? A gente ouve muito esse termo, né? Ah, tal planta é panaceia, então vamos entender inicialmente o que seria essa palavra. Todo mundo já ouviu falar pela definição ou sabe que panaceia seria uma substância, né, ou um remédio capaz de curar todos os males. Será, Vladimir, que existe isso? Poxa vida. Seria ótimo. Se você souber, me avisa, hein? Não, estou querendo descobrir também. Então, se a gente for fazer eu fui fazer uma pesquisa porque eu queria saber de onde vinha isso, né? E nos nossos dias a gente tem muitas palavras que são utilizadas por culturas muito antigas, né? Panaceia é um termo que remonta lá na mitologia grega. Muito interessante. Então, eu fui pesquisar para saber de onde isso vinha. Então, nós tínhamos lá Asclépio, que era filho de Apolo, e Apolo se tornou o deus da medicina. E ele teve 2 filhas. Uma ele chamou de Ígia, que é daí que se deriva o termo higiene, olha só que interessante. E a outra filha ele chamou de Panacea. Então, Panacea ela ficou conhecida como a deusa da cura. É daí que vem esse termo Panaceia. E essa busca, né, por uma substância que fosse ideal para tudo. Milagrosa. Milagrosa. Infelizmente, devo dizer a vocês que essa substância não existe, né? Nós temos medicamentos específicos, cada um para um fim, mas infelizmente não existe. E entrando no assunto específico, né, nós temos muitas plantas de uso popular, porém, elas apresentam efeitos colaterais, contraindicações, efeitos indesejados. E aí o Vladimir citou exemplos excelentes, plantas que são muito consumidas, porém as pessoas não sabem o mal que isso pode causar se ela for usada de uma forma indiscriminada ou por um período crônico. Então, citando um exemplo, né, começando por ginkgo biloba. O ginkgo é uma planta que você ouve em tudo que vendendo muito rádio, televisão, e a gente tem que saber que existem pontos, né, que são preocupantes. A gente tem que se preocupar com a saúde nesse sentido. Será que todo mundo pode tomar? Uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem um problema estabelecido? Importante. Juliana, nós vamos falar dos outros produtos, dos outros fitoterápicos, né, das outras plantas, né, no próximo programa, porque a nossa produção já está avisando que o nosso tempo está esgotado. Tá bem? Muito obrigado, telespectadores do programa Eubiose, Sabedoria das Idades.